Olá, alunos queridos. Estamos mais uma aula de análise da atividade econômica. Então, vamos aqui estudar a constituição da economia política como campo científico. Essa aula, na verdade, pessoal, essa unidade é uma unidade no qual vocês têm que focar nos aspectos conceituais da economia, dessa relação da economia, né, como ciência, com as questões que envolvem com os agentes econômicos, né? Olá. Alguns anos atrás, considerava-se a definição de economia referia-se aos estudos das relações de produção, envolvendo as classes da sociedade burguesa, como os proletariados, capitalistas e latifundiários. A economia não passava de um pequeno ramo da filosofia social. Passou a ser considerada a ciência a partir da determinação da escola clássica, após os estudos realizados pelo filósofo escocês Adam Smith, considerado o pai da economia. Em contraposição aos clássicos, surge Karl Marx, que se opõe a essa teoria e afirma que houve um erro no que se refere à estabilidade e o crescimento econômico, que pela teoria clássica seriam efeitos na atual ordem mundial, assim dando origem à teoria marxista. Com o tempo, surgiram algumas áreas diferenciadas na economia, e uma delas é a economia política. A grande diferença entre uma e outra é que a economia administra os recursos escassos da sociedade, tendo em vista necessidades humanas ilimitadas. E a economia política se concentra nas relações sociais de produção, circulação e distribuição de bens materiais, definindo as leis que regem tais relações. Entende-se que a economia política são estudos interdisciplinares que se apoiam na economia, direito e ciências políticas, a fim de compreender como as instituições e os contornos políticos atuam na conduta dos mercados. Essa ciência divide-se em duas grandes sub-áreas, a microeconomia e a macroeconomia. Como em qualquer outra ciência, um de seus atributos é o uso do método científico, estabelecendo-se hipóteses e realizando previsões capazes de ser testadas com dados empíricos. É nisso que reside a contribuição específica da ciência econômica. Nessa unidade de aprendizagem, você irá aprender ou identificar a economia política como campo científico, a teoria liberal e marxista, além da diferenciação entre microeconomia e macroeconomia. Os estudos. Então, o que vocês vão ter que perceber aqui? Reconhecer a economia política como campo científico, analisar a teoria liberal, as teorias liberal e marxista, distinguir microeconomia e macroeconomia. Então, o que nós vemos aqui nessa unidade é que a economia ela vai se desenvolver, né? Inicialmente, é importante perceber que na França existiam os fisiocratas, a economia realmente, quando surge a economia clássica, né, com Adam Smith, na pessoa de Adam Smith, assim, com maior relevância a economia clássica, então, ali o pai da economia, apresentando a importância do homem, a importância do trabalho, que a maior riqueza das nações, na verdade, The Wealth of Nations, sua obra de maior relevância, na verdade, o ser humano, o trabalho. Né? Então, depois de Karl Marx, surge as ideias também de Davi Ricardo, estudando essas questões relacionadas a trabalho, tempo de trabalho, o qual realmente que determina a utilidade de uma mercadoria, o preço, o valor de uma mercadoria, como é que é determinado o valor de uma mercadoria. Então, aqui nós vemos inicialmente, digamos assim, resgatando, depois de Davi Ricardo, você vê as ideias de Thomas Albert Malthus, a economia malthusiana, focada também em questões políticas, em questões relacionadas, as pessoas conhecem mais Malthus, na verdade, é pela sua teoria de crescimento populacional, né? Que até a população ela cresce em proporção geométrica, enquanto a produção de alimentos em proporção aritmética, ou seja, uma proporção menor, 1, 2, 3, 4, 5, geométrica 4, 8, e aí vai dobrando, né? Sempre dobrando, né? De forma geométrica. E nós vemos aí, então, que há uma desproporção. Então, nós vemos aí a economia clássica e depois, realmente, os utilitaristas, com Jevons, Marsh, Warrash, Menger e outros economistas quantitativos utilitaristas.
O estudo da economia política vem gradualmente especializando-se na observação de estudos individuais da realidade econômica. Dessa forma ampla, observa os setores econômicos de forma específica, observa o somatório dos comportamentos individuais. Você está analisando um determinado comportamento de consumo e verificou que os brasileiros nos últimos anos estão consumindo mais produtos importados, tendo em vista que o número crescente de comércio voltado para pequenos objetos oriundos de países como Índia, China e Coreia são atrativos em preços e cores. Você constatou que vai elaborar uma análise acerca de como esse mercado cresceu no Brasil. Diante disso, o primeiro passo será definir qual as divisões da ciência econômica, como micro e macroeconomia, seria correta para analisar esse fato. Né? Um bom exemplo disso é o que nós estamos vendo agora, nesse cenário brasileiro, do aumento do preço do arroz, porque, na verdade, os produtores de arroz eles querem, na verdade, ter uma lucratividade maior, o pessoal que está pagando mais na China e outros lugares do mundo, e em detrimento de vender para o mercado interno, para os brasileiros. E aí, realmente, o preço do arroz fica mais caro nesse contexto todo, porque se torna um bem escasso na economia doméstica. E aí nós vemos aí também a sugestão de importação de outros lugares do mundo, como na Tailândia, a uma alíquota mais baixa. Isso é uma forma de pressionar, na verdade, o governo pressionar a alíquota zero para a importação de arroz, é uma maneira de pressionar para que realmente o mercado interno seja abastecido, trazer a concorrência para cá, não ficar no monopólio entre alguns produtores de arroz brasileiros, né? E uma maneira de também o governo, afinal de contas, é um produto culturalmente consumido, né, pelo Brasil, pelos brasileiros, então é muito importante o consumo do arroz, tanto do ponto de vista nutricional, como do ponto de vista econômico, do ponto de vista... o pobre come feijão com arroz, imagina, que é isso, né? Então, é uma coisa básica da alimentação do brasileiro. Vai impactar negativamente a imagem do governo? Vai impactar o bolso dos brasileiros? Vai impactar realmente, que é o principal, né? Que, na verdade, é um bem que deve ser consumido por nós e, culturalmente, nós nos apropriamos dele e é do Brasil, né? Nós temos o nosso arroz e é fundamental para todos nós. O que nós vemos aqui também? Nesse contexto de micro e macroeconomia. Defina cada uma delas em seu propósito, diferenciando-as, determine em qual delas esse cenário se inclui. Então, essa questão de importação e de exportação vai se incluir aonde? Apresente uma rápida análise sobre o fato apresentado, focando no consumo dos produtos importados. Olha só. Consumo de produto importado é geralmente estudado por qual? Pela macro ou microeconomia. Grandes agregados são estudados pela macroeconomia. Inflação, desemprego, importação, exportação, balanço de pagamentos, taxa de juros, taxa de câmbio, geralmente está relacionado à macroeconomia. Preço, consumo, o monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, oligopolística, monopsônio, falhas de mercado nesses aspectos assim, da falha de mercado, é estudado pela microeconomia. O estudo econômico passou por diversas fases, que se diferenciam amplamente, com muitas discordâncias e oposições. Antes de a economia tornar-se uma ciência, passou por períodos de desenvolvimento nos estudos políticos, filosóficos, doutrinas teológicas, filosóficas e tentativas de moralização da atividade econômica, além do mercantilismo, sendo que houve uma expansão dos mercados consumidores e, consequentemente, do comércio. Já na fase científica encontrada até hoje, houve dois grandes períodos influenciadores, a escola clássica e a marxista. Os doutrinadores clássicos acreditavam que o Estado não devia intervir na economia, a não ser para garantir o equilíbrio de mercado. A economia clássica, pessoal, quando nós voltamos assim, economia clássica, equilíbrio entre oferta e demanda. Você vai começar a pensar, né, que os preços se ajustam, né, ou seja, tem a figura da mão invisível, o Estado não deve intervir na economia. O pensamento clássico tem essa ideia liberal, né, libera Estado, menos participação do Estado na economia. Já a ideia marxista critica a ordem natural e a harmonia de interesses, que era defendida pelos clássicos, declarando que tanto um quanto o outro resultava em concentração de renda e na exploração do trabalho. Tá?
Então, é isso que vocês têm que perceber aqui. A economia política já vai focar nas ideias de Marx, nas ideias socialistas, nas ideias realmente de concentração no Estado, na questão do Estado, ele gerir a atividade econômica, né? Enfim. Então, aqui, ó, vocês precisam verificar a importância da economia política como campo científico, por que a economia política é importante, como você deve entender a economia política e todas essas questões que envolvem a economia política. Por que se deve estudar economia? Então, nessa unidade você deve pensar sobre essas questões e a fronteira de possibilidade de produção aqui, ó, termina com isso. Ó, esse livro aqui você pode encontrar na biblioteca, baixa ele, Bookman, disponível para nós. Conceitos centrais de economia, por que estudar economia, ó, escassez, questão da escassez, questão realmente de como produzir, o que produzir, para quem produzir. Aqui também tem uma coisa importante, ó, a escassez, ó. Então, os recursos são escassos. Mais do que nunca nós estamos vendo isso nessa fase que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul estão queimando, os recursos estão queimando. Então, os recursos são escassos, estão ficando escassos. Está havendo incêndios em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, temos que lidar também com isso. Nossa vegetação queimando, né? Então, iniciamos com uma definição de economia como ciência, ou ciência econômica, né? Ao longo dos últimos meio século, o estudo da economia se expandiu, incluindo um vasto leque de temas. Eis alguns dos principais assuntos que são tratados nesse livro. A economia explora o comportamento dos mercados financeiros, incluindo taxas de juros, de câmbio e os preços de ações. E aí, o assunto examina razões pelas quais algumas pessoas ou países têm rendas elevadas, enquanto outros são pobres. Avança com a análise de formas para a redução da pobreza, sem prejudicar a economia. Ciclos econômicos, flutuação de crédito, desemprego, inflação. Então, são estudos da economia. Ó, essa questão da eficiência, da escassez e eficiência econômica. Ó, os conceitos de microeconomia e macroeconomia. Microeconomia, grandes, pequenos realmente é um ramo da economia que trata do comportamento de entidades individuais, como os mercados, as empresas e as famílias. A microeconomia está focada nesse comportamento do consumidor, no comportamento do produtor. Enfim, a macroeconomia são esses agregados que temos falado, esse desempenho global da economia e das economias. Tá? Aqui você tem a lógica da economia, ó. A vida econômica é uma enorme e complexa colmeia de atividades, com as pessoas comprando, vendendo, negociando, investindo e persuadindo. O objetivo final da economia e deste livro é compreender essa complexidade. Como podem os economistas, procedem os economistas nesta função? Então, o economista vai fazer uma abordagem científica, certo? E vai utilizar dados econométricos, estatísticos, certo? Para poder realmente fazer previsões, tá? Enfim. Vamos continuar aqui. Aqui tem uma breve apresentação sobre economia positiva e normativa. Economia positiva, como as coisas são realmente. Por que os médicos ganham mais do que os porteiros? O acordo do comércio do NAFTA, né, aumentou ou diminui a renda da maioria dos norte-americanos? A economia positiva é como as coisas realmente, né, elas acontecem. Taxa de juros mais elevada desaquece a economia e reduz a inflação. O que está acontecendo de fato? A economia de fato o que está acontecendo. A economia normativa são as normas, as leis da oferta e demanda, como a economia deveria ser, os preceitos da economia, as leis econômicas. E porque nós vemos que existem leis baseadas nos estudos da economia, nós vemos que existem leis que regem a oferta e a demanda, mas por algum motivo, algumas coisas não acontecem dessa maneira. E aí nós chamamos de economia normativa, ok? A norma não é a mesma coisa que acontece no mundo, no fato, no mundo real, né?
Bom, vamos ver mais aqui algumas coisas. Lógico que é para ler tudo, só estou dando uma orientação ao estudo. Organização econômica, qual a... Aqui, ó, como são produzidos os bens, como produzir, para quem produzir. Então, como que determinar essa determinada produção? Quem são, qual a necessidade das pessoas? Por que produzir tais coisas? Então, essas perguntas vocês vão verificar aqui, a maneira realmente que é determinada a produção, para quem são produzidos os bens e serviços. As pessoas têm necessidades, as famílias têm necessidade de bens e serviços. Como é que eles são produzidos? Né? Então, aqui nós vemos que existem fatores de produção, insumos, certo? Produtos variados nesse processo de produção. Aqui, a possibilidade de tecnologia da sociedade. Cada arma que é fabricada, cada navio de guerra que é lançado ao mar, cada míssil que é disparado, significa, em última instância, um roubo a quem tem fome e não tem o que comer. Presidente Eisenhower. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, o que é que nós vemos? Existe realmente uma limitação de recursos, de insumos e de produtos. Baseado nessa limitação, também são apresentadas uma fronteira de possibilidade de produção, ou seja, um limite de produção, né, que está falando manteigas e armas, de milhares e milhões. Aqui, milhões de quilos de manteiga, milhares de armas. Então, todos os países... Isso aqui é uma economia simplificada com dois bens. Todos os países têm que decidir realmente quanto produzir. E essa decisão de produção pode significar deixar de produzir um recurso para produzir outro. Isso envolve um custo de oportunidade. Então, vocês vão ter que entender essa ideia de custo de oportunidade. Ó, isso aqui é uma curva de possibilidade de produção. Eu apresento isso em outros vídeos, né, de economia, essa fronteira de possibilidade de produção. Busquem lá na minha playlist e explico aqui realmente que existe um custo de oportunidade, existe uma taxa de sacrifício para a produção, tá bom? E é isso, né, em relação a esse vídeo. É isso aí. Então, muito obrigado por esse momento de orientação para a aula e bons estudos para vocês. Valeu, valeu, obrigado.